Hoje eu quero falar com vocês acerca de 2 vales que nós temos que enfrentar na vida. Todo mundo vai enfrentar esses 2 vales. Vale é símbolo de luta, de guerra, de batalha, mas também de triunfo. Existem 2 tipos de vales, esses 2 vales que eu e você, todo ser humano passa por isso. Mas é preciso a gente estar fortalecido na fé para enfrentar e vencer esses vales. Nós vamos falar hoje do vale do desânimo e da ansiedade. Todas as pessoas já tiveram momentos na vida de desânimo e também de ansiedade. Se a pessoa disser que nunca teve um momento em que ela desanimou, ficou desanimada, ela está mentindo. Todos nós passamos por isso. E também por momentos de ansiedade. A ansiedade, ela tem agido na vida das pessoas. E hoje, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o desânimo, o vale do desânimo. Que há muita gente desanimada com o casamento, desanimada com a vida, não tem ânimo para nada, não tem ânimo para nada. E o desânimo, ele é uma das armas que o diabo usa para frustrar os sonhos, os planos e os projetos das pessoas. O desânimo nos impede de ser tudo aquilo que Deus desejou que sejamos. O desânimo esconde da pessoa a beleza da vida. A pessoa não consegue ver beleza na vida porque ela está desanimada com tudo. O desânimo vai sufocando a ambição e os projetos que a pessoa tem. Ela perde a ambição, ela deixa de buscar a realização de todos os seus projetos, porque se encontra desanimada. Então é preciso vencer esse desânimo. E por falar em desânimo, nós vamos falar de um homem de Deus que enfrentou isso, e foi o profeta Elias. Se você tem a Bíblia, abra no livro de 1 Reis, capítulo 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. A nossa leitura se dará a partir do verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu,
E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Esse texto fala do profeta Elias. O profeta Elias foi um homem muito usado por Deus. Esse homem, ele orou a Deus e pediu a Deus que durante 3 anos e meio não chovesse, não houve chuva e nem orvalho. Depois, passado esse tempo, ele volta a orar a Deus, para Deus mandar água sobre a terra. E aí ele ora e Deus manda chuva. Esse profeta Elias foi aquele mesmo que desafiou os profetas de Baal. Houve um desafio que foi proposto que o Deus que respondesse com fogo, queimando o holocausto, seria o verdadeiro Deus digno de toda adoração. Baal era o Deus que as pessoas da época adoravam. E diz a Bíblia que os adoradores de Baal começaram a adorar e clamar a Baal, e Baal não respondia. Não tinha sinal algum. O holocausto continuava lá. A coisa tornou-se tão séria que diz a Bíblia que eles começavam a retalhar o corpo com facas, objetos pontiagudos, e derramar o próprio sangue para que Baal respondesse o clamor deles, e Baal não respondia. Aí foi a vez de Elias. Elias manda reparar o altar e ele clama a Deus, e Deus responde com fogo sobre o holocausto. Deus responde à oração de Elias, e Deus manda aquele fogo dos céus, e todos os profetas de Baal são destruídos. Depois disso, Jezabel, esposa de Acabe, sabendo dessa situação, ela manda um mensageiro para ameaçar e intimidar o profeta Elias. Ela manda alguém dizer: olha, assim me façam os deuses, o outro tanto, se disser até amanhã a essas horas eu não puser a tua vida como você fez com os meus profetas de Baal. O Elias recebeu aquela ameaça e aquela intimidação e ficou desanimado. E às vezes acontece isso. O inimigo intimida para levar você a ficar desanimado. Nós não podemos ceder às intimidações do império das trevas. E o Elias então se intimidou. Pegou seu auxiliar, disse: olha, fica aqui, e foi a caminho do deserto. Lá no deserto, ele foi para debaixo de um zimbro e fez uma oração: Senhor, já basta, eu não sou melhor do que os meus pais, me mata agora, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Pediu a Deus a morte. Estava tão desanimado, mas tão desanimado, que ele pediu a morte. O mesmo Elias que orou, Deus mandou fogo do céu. O mesmo Elias que orou para não chover e não choveu, que orou depois para chover e Deus mandou água do céu, mandou a chuva, agora estava desanimado. Agora estava sem ânimo diante daquela situação, diante daquela dificuldade. Às vezes acontece isso. Já tivemos tantas vitórias na vida, como Elias também teve, mas chega um momento que vem uma intimidação, que vem uma adversidade, e junto com a adversidade, com aquela luta, o inimigo começa a plantar dentro do coração da pessoa o desânimo. A pessoa fica desanimada com o casamento, fica desanimada com a empresa: eu tenho que fechar essa empresa. Ela fica desanimada com o trabalho, com uma série de coisas, e muitos acabam se entregando ao desânimo. O profeta chegou a pedir a Deus até a própria morte, porque estava completamente entregue ao desânimo. E ali debaixo daquele zimbro, ele dorme, e aí vem um anjo. O anjo aparece para o profeta, toca nele, o acorda, e quando ele acorda, na sua cabeceira estava ali um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água.
E o anjo disse para ele: come e bebe. Ele comeu, bebeu, tornou, dormiu. O anjo acorda ele de novo e diz: olha, come e bebe, porque a tua viagem, o teu caminho será muito longo. E diz a Bíblia que ele comeu daquele pão, bebeu daquela água, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Olha aqui para mim, preste atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem já almoçou aqui? Você já almoçou? Ah, tá bom. Deixa eu falar. Por que eu estou perguntando isso? Ainda vamos supor que você tenha feito aquele almoço, né, maravilhoso. Eu não almocei até agora, vou comer depois. Mas vamos supor que você fez aquele almoço bem caprichado. Ainda que o seu almoço tenha sido bem caprichado, essa comida que você comeu não é suficiente para você caminhar 40 dias e 40 noites. O profeta só comeu um pão e bebeu água, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Por quê? Porque naquela comida, naquele pão, naquela água, tinha uma bênção. E a bênção passou a estar sobre o profeta Elias. Quando você tem a bênção na sua vida, você consegue vencer todo o desânimo. Por isso que a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E quando se fala de enriquecer, tem gente que só leva para o lado financeiro. Não, a bênção do Senhor também te enriquece de forças, te enriquece de energia, te enriquece de sabedoria, te enriquece de poder, para você atravessar e vencer o vale do desânimo. E naquele momento, a bênção do Senhor passou a estar sobre o profeta Elias. E quando você tem esta bênção, meu irmão, pode vir o vale que for, você atravessa. É o que estava faltando para Elias. Porque chega um determinado momento da nossa vida, e nós somos limitados, chegamos no nosso limite. O profeta estava no limite dele, não dava mais. Na força humana, não dava mais. Ele precisava dessa bênção. Como talvez a sua vida esteja estagnada, o casamento, as finanças, algum setor da sua vida. O que faz a diferença é esta bênção na sua vida. O que faz você atravessar, você vencer, é ter esta bênção. E foi nesta hora que a bênção veio. E é interessante isso aqui. Eu quero chegar num ponto importante agora, que você vai entender o que eu vou falar, isso que eu vou falar agora. Por exemplo, quando você vai alugar uma casa, você chega na imobiliária e geralmente se costuma pedir o que? Um fiador. Além das documentações, pede-se um fiador. Por que o fiador? O fiador, na realidade, ele é o garantidor do pagamento. Que se você não conseguir pagar, eles vão aonde? Eles vão no fiador. Para que o fiador assuma a responsabilidade, garanta o pagamento. Mas por que você está... O senhor está falando isso? Eu vou lhe explicar. Quando você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, Deus é o seu fiador, Deus é o seu garantidor. Você passa pelo vale, mas quem te garante de atravessar e chegar intacto do outro lado é o próprio Deus, porque a bênção dele está sobre ti, porque a bênção dele está sobre a sua vida. Ele é o seu garantidor. Olha o que diz a Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 38, verso 14. Isaías, capítulo 38, verso de número 14. Ele diz assim: como o grou ou a andorinha, assim eu chilhava e gemia como a pomba.
alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando desanimado, tem traduções que diz oprimido. Fica por meu, o quê? Fiador. Quando a bênção está sobre ti, ela te enriquece de forças. Ela te traz esta energia e coloca Deus como seu garantidor. Deus te garante na luta, Deus te garante na batalha, quando você tem a bênção. Ele é o garantidor. Amém? Segundo vale que todo mundo um dia vai enfrentar, o vale da ansiedade. Irmão, o que é ansiedade? A ansiedade é um estado de perturbação psicológica causado às vezes por uma percepção de um perigo iminente, né? Uma coisa desagradável que talvez você tenha receio que aconteça. E a ansiedade, na ansiedade você tem um desejo que as coisas aconteçam logo, da sua maneira, mas nem sempre você está preparado para que as coisas aconteçam. E a ansiedade, ela ataca 3 áreas da vida do ser humano. Do lado psicológico, ele é atingido por causa da ansiedade. A pessoa fica perturbada, agitada, ela não consegue raciocinar direito, muitas vezes, por causa da ansiedade. A ansiedade ataca também o lado físico. A pessoa, quando está ansiosa, geralmente as mãos começam a suar. E há uma certa alteração até na sua saúde. A pessoa ansiosa, o sistema imunológico dela fica muito baixo. E ela fica vulnerável a determinadas doenças. Por isso que a pessoa pode ficar doente por causa da ansiedade. Por quê? Porque o organismo perde a resistência para lutar contra aquela doença, contra determinadas doenças. E aí vem a doença e atinge. Por quê? Por causa da ansiedade. Então a ansiedade é ataque físico também. Deixa a pessoa abatida. E ela ataca também o lado espiritual. Quando a pessoa ela está ansiosa, espiritualmente, ela também se abate, perde as forças de lutar, de combater aquela situação que se levantou contra ela. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Está escrito assim: a solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Tem traduções que está escrito da seguinte forma: a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Quem é que está assim escrito na Bíblia? Está assim na sua Bíblia? Então, algumas traduções estão assim. Então ele está dizendo, a solicitude e a ansiedade são a mesma coisa. E a Bíblia diz que essa ansiedade do coração do homem o abate. Voltando ao que eu disse antes, traz o abatimento psicológico, traz o abatimento físico e traz o abatimento espiritual. Fisicamente, em muitos casos, o que acontece? As pessoas que são ansiosas geralmente não conseguem dormir, não conseguem pegar no sono. Amém, gente? Não consegue pegar no sono. A pessoa rola de um lado para o outro, tenta dormir, tenta descansar e não consegue. Aí sabe o que ela faz? Ela busca um profissional da saúde, da área da saúde.
O costume é receita de remédios pesados para a pessoa dormir. Aí o que acontece? Ah, você toma um medicamento tal, não tome inteiro não, tome só metade. Tome esse medicamento aí. Aí eu tomo. Aí dormiu bem, graças a Deus, dormi bem. Só que esse sono que vem por remédio não é o sono que Deus nos deu. Porque o sono de Deus, ele é um sono reparador. Ele é reparador. Esse que vem através de medicamentos não traz o descanso. Não é um sono reparador. A pessoa acorda, mas ela acorda ruim. Ela acorda com o corpo, às vezes, como se tivesse tomado uma surra. Sem ânimo para nada. Aí, metade de um comprimido já não está resolvendo. Diz, doutor, eu não estou dormindo bem. Então, aumente para um comprimido inteiro. Aí ela vai para um comprimido. Fica bem por um tempo. Só que chega um momento que não consegue mais. Aí volta ao médico. Olha, você tem que tomar 1,5. E aí a pessoa acaba ficando viciada nesses medicamentos. Irmão, quando está se fazendo o vaso, o oleiro pega ali o barro e vai trabalhando, vai trabalhando. Quando ele dá a forma ao vaso, aí acabou. Amém? Amém não. Está errado. Depois disso o vaso passa onde? É no forno. Depois ele passa pelo forno. Aí ele sai do outro lado aí, tá? Tem processo. Não pode se queimar etapas. Não pode se queimar etapas. É a mesma coisa. Aqui vai um puxão de orelhas para os pais aí. Você querer que uma criança tenha comportamento de adulto. Criança tem que ser criança. Lógico, dentro da sua correção e educação, sem exageros. Mas criança tem que ser criança. A criança não pode sair, não pode... Tem criança que se rolar na terra, o pai... Meu irmão, se não rolar na terra, não vai criar imunidade. Você sabia disso? Ai, meu filho caiu no barro, parece que o mundo acabou, que ele caiu no barro, na lama. Ih, minha mãe deixava eu comer terra, rolar no barro. Criança tem que ser criança. Aí eu fico vendo, meu Deus, tem cidadão, rapaz, menininho desse tamanhozinho, já coloca terno e gravata, arruma um terninho para ele e uma gravata para colocar. Até na maneira de vestir, quer que ele seja adulto. Não, ele tem que ser criança. Criança tem que ser criança. O próprio tempo vai dar experiência para que ele deixe de ser criança e torne ali adolescente, jovem, adulto e daí por diante. Mas a gente quer forçar, queimar etapas. A gente quer. Menino, não faça isso, menino. Não sei o que, menino, não sei o que, menina. Não, criança tem que ser o quê? Criança. Deixe o seu filho ser criança, está na idade de ser criança, ele tem que aproveitar mesmo. Não queira exigir dele um comportamento que não está de acordo com a idade que ele possui. Não queime etapas. Não queime etapas, que você pode prejudicar psicologicamente o seu filho, a sua filha. Não queime etapas. É lógico que existem pessoas que às vezes têm até problema por causa disso, que assumiram responsabilidade bem cedo na vida por questões que aconteceram aí, por circunstâncias, né? Por exemplo, o pai morreu e o filho mais velho, que ainda não estava na idade adequada para assumir aquela responsabilidade, mas mesmo assim teve que assumir. É outro caso. Mas mesmo assim, traz um peso psicológico muito grande. Eu estou falando igual psicólogo aqui, meu Deus do céu. Preste atenção. Então vigie. Vamos recapitular aqui. Então nós estamos vendo hoje 2 vales.
que todos nós vamos atravessar na vida. Primeiro, qual é? O desânimo. Todos nós. Às vezes as pessoas olham assim para o pastor Camilo e vê a gente um super-herói, homem de aço. Não. A gente passa por momentos também de desânimo. Sabia? Sabia ou não sabia? É. E ansiedade também. A gente é tentado a ficar ansioso. Todos nós. Mas a gente tem que pegar essas instruções que a Bíblia dá e seguir todas elas para vencer o vale do desânimo e o vale da ansiedade. Amém?